E para falar sobre o desempenho do Brasil nos embarques de café neste último mês de outubro e ao longo de todo o ano de 2017, eu converso com Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, envolvido no setor cafeeiro do Brasil já há décadas. Ele que fala direto do Porto de Santos, conversa com a gente agora do Agricultura BR. Eduardo, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. A que se deve, então, esse baixo volume de embarques que o Brasil tem tido ao longo desse ano? Bom, nós estamos sem estoques. O Brasil já vem enfrentando problemas climáticos nas regiões principais produtoras de café há 3 anos. Mesmo assim, quando foi em 2015, nós batemos nosso recorde histórico de exportação. Exportamos 37 milhões de sacas. O ano passado, 2016, exportamos 34 milhões de sacas. Mas se você conjugar problemas climáticos com esses bons desempenhos em exportação, isso resultou no esgotamento dos estoques que o Brasil tinha, dos estoques justamente para épocas em que nós tínhamos problemas climáticos. Esse ano, nós estamos tendo que exportar o que sobrou da safra 2016 e a safra 2017. Com isso, os volumes tinham que cair mesmo, mas eles vêm. O ano safra do Brasil começa em julho, foi pouco café, depois agosto, setembro, outubro já cresceu, e nós imaginamos que novembro e dezembro vão crescer as exportações em relação a outubro. Mesmo assim, se nós fecharmos o ano de 2017 com 30 milhões de sacas a 31 milhões, é o máximo que nós podemos imaginar. Isso se agora, no mês de novembro, que já estamos perto do final, e no mês de dezembro nós chegarmos a 3 milhões de sacas por ano, o que é difícil, mas pode acontecer. Se esses 2 meses derem 3 milhões, nós vamos chegar a 30 milhões e meio mais ou menos nesse ano. É o máximo que nós vamos conseguir. Então, esse movimento de exportações menores ao longo, no acumulado do ano de 2017, é um movimento relativamente normal, então, para as condições que o Brasil teve de safra e estoques? Já era esperado, porque sempre aquilo que dizem que o produtor tem resistência a vender é a lei da oferta e procura. Ele vê que existe menos café, que a produção dele foi menor, que não existe estoque, e ele resiste a vender. Ao mesmo tempo, os custos de produção vêm crescendo. Não é? O principal defensivo que ele usava contra a broca foi proibido. O novo produto não é eficiente e custa 10 vezes mais caro. Subiu o preço da energia elétrica, subiu o preço dos combustíveis. Tudo isso faz com que o custo de produção dele cresça. A produção desse ano foi menor, é um ano de ciclo baixo no café arábica, juntou tudo isso, ele resiste a vender nos preços atuais. E nós temos que lembrar também que toda vez que nós comentamos o mercado de café, nós falamos dos preços dos melhores cafés. E a média de preços de venda de cada propriedade não é essa. O produtor tem o café melhor, tem o café, o boia, tem a varrição e tem a escolha. É a média disso que faz o preço de venda da fazenda. Eu sempre falo, repito isso, que seria a mesma coisa que a gente discutir o mercado de carne a partir do preço do filé mignon. Não dá certo. E no café nós fazemos isso. Falando a respeito das exportações agora, a gente já falou que o volume no acumulado do ano tem sido inferior em relação aos anos anteriores, mas o preço médio da saca de 60 quilos do grão enviada ao exterior, ela está com uma média melhor esse ano, né? Esse valor acima compensa? Não, em relação ao ano passado, o preço não está melhor. Se você pegar ele caiu até agora. Desde que entrou a nova safra, em julho, o preço só vem recuando. Hoje, os cafés de melhor qualidade, e são poucos nessa altura do ano, eles são vendidos aí a nível de produtor a R$ 500, de 480 a 500. Isso não remunera, porque, como eu disse, a média de produção da fazenda não é essa. Ela está bem abaixo dos R$ 450 por saca no momento, enquanto as despesas subiram, e você tem que lembrar também que a produção foi menor esse ano. Tudo isso faz com que haja essa resistência, mesmo assim o produtor está vendendo, tanto que o Brasil não está deixando de embarcar café. Não existe café suficiente para nós repetirmos o desempenho de 2016, de 34 milhões, e muito menos o de 2015, 37 milhões, que foi o maior volume já exportado em um ano pelo Brasil. E olha que o Brasil exporta café há mais de 250 anos. Eduardo, no último relatório agora de outubro do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, chama atenção um país que tem aumentado o consumo do café brasileiro, é a Turquia, né? Ao longo de 2017 ampliou em 27% as suas importações do café brasileiro. Esse país é um mercado interessante para o Brasil?
Bom, todos os mercados. O Brasil exporta para mais de uma centena de países, né? E é bom que a Turquia tenha aumentado as compras do Brasil, mas ela aumentou em cima de uma base baixa. Os grandes compradores de café do Brasil são os Estados Unidos, em segundo lugar a Alemanha, em terceiro a Itália, em quarto o Japão e em quinta a Bélgica, que distribui para toda a América Central. Agora, o maior comprador de café brasileiro, o maior cliente do café brasileiro é o Brasil. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, em totais de sacas por ano, e esses cafés são todos brasileiros. Então, isso dá muita força ao Brasil. A gente tem que sempre lembrar isso. O maior comprador de café brasileiro é o Brasil. Para a gente finalizar, Eduardo, um outro destaque do relatório do Secafé, que traz todo mês essa situação, é a exportação de cafés diferenciados do Brasil, aquele que tem uma qualidade superior ou algum selo, né, que traga essa classificação. Ele vem caindo há 2 anos já seguidos. O Brasil vinha em um movimento de crescimento dos embarques de cafés diferenciados e de 2015 para cá tem registrado queda. A que se deve essa situação? Aos problemas climáticos, os problemas de produção que nós temos, né? E também ao preço. Você, para produzir um café diferenciado, exige maior cuidado com mão de obra, maior cuidado na colheita, no benefício desse café e na armazenagem. Como os preços não têm sido tão remuneradores, o produtor também não pode caprichar tanto na produção do café. Mas eu acredito que na hora que nós voltarmos a subir com a nossa produção, nós vamos também subir nisso. A qualidade do café brasileiro cresceu muito nos últimos 30 anos, principalmente nos últimos 20 anos. O produtor tem investido em colheitas melhores, em variedades melhores, em cuidados, e nós temos conquistado, sim, mercados no mundo que antes eram de países da América Central e da Colômbia. Nós avançamos numa parte desse mercado e esse recuo que você falou no ano passado, nesse ano, se deve muito a esses problemas climáticos e à queda na produção brasileira. A outra coisa também, como a produção foi menor e o consumo interno brasileiro é muito forte, esses cafés medianos a fracos se sustentaram num preço muito bom, com um diferencial muito pequeno em relação ao que o comércio lá fora quer pagar por esses cafés finos. O produtor, quando vê esse diferencial pequeno, prefere vender café, investir menos na qualidade do café. A diferença de preço que estão pagando entre um café de melhor qualidade e o mais fraco está pequena. E isso não estimula o cafeicultor a produzir cafés diferenciados. Eduardo, só para a gente aproveitar mais um minutinho da sua disponibilidade aqui com a gente, para o produtor que está nos assistindo em casa, qual que é a tendência do mercado do café do Brasil daqui até o fim deste ano? É muito difícil saber. A tendência daqui até o final do ano é sempre diminuir um pouco. À medida que nós vamos chegando perto da segunda quinzena de dezembro, o mercado tende a enfraquecer para só retomar a partir do final da primeira quinzena de janeiro. Mas isso não é isso varia de ano para ano. Como existe necessidade de compra de café, talvez esse mercado não enfraqueça tanto. E nós devemos continuar tendo muita demanda por café também no próximo semestre, já que os estoques não são tão grandes. O produtor tem vendido só para cumprir os compromissos mais próximos, sempre na esperança que o preço melhore. Isso pode acontecer, mas não há quem garanta que venha realmente acontecer. Eduardo Carvalhais, muito obrigada pela sua atenção aqui com a gente, obrigada pelas explicações. Um grande abraço. Até logo. E nós seguimos de olho no mercado internacional do café.